Poucos personagens bíblicos representam tão bem o poder humano levado ao extremo quanto Nabucodonosor. Ele foi o rei que dominou nações, ergueu cidades monumentais e fez reis se curvarem diante de seu nome. Mas o que poucos sabem é que, por um tempo, o homem mais poderoso da terra rastejou como um animal, viveu entre a relva, coberto de orvalho, com o olhar perdido no horizonte, como se a mente de um rei tivesse sido arrancada e substituída pela de uma criatura selvagem. Essa transformação não foi fruto do acaso, nem uma metáfora poética. A Bíblia descreve o evento com detalhes perturbadores. E até a história secular menciona um período de silêncio nos registros reais da Babilônia, como se o trono tivesse sido temporariamente abandonado. O rei que se achava invencível desapareceu por um tempo e ninguém ousou explicar o porquê. Inscreva-se no canal e descubra curiosidades, fatos ocultos e verdades profundas sobre os personagens da Bíblia. Ative o sino e acompanhe cada novo vídeo. Mas por que Deus permitiria algo tão humilhante com alguém que Ele mesmo havia permitido ascender? A resposta está em um princípio espiritual profundo. Nenhum império, por mais glorioso que pareça, pode se sustentar quando o orgulho se assenta no trono do coração. Nabucodonosor acreditava que sua força era fruto do próprio braço, que Babilônia era uma extensão da sua grandeza, e não uma permissão divina. Enquanto os homens o aplaudiam, o céu o observava. Aquele que erguera os jardins suspensos, símbolo da fertilidade e do poder humano, não percebia que suas raízes espirituais estavam secando. E quando o coração de um homem se exalta ao ponto de não reconhecer o Criador, o próprio Deus se encarrega de lembrá-lo de quem realmente governa. A história de Nabucodonosor começa com esplendor e termina em pastos. É uma trajetória que atravessa o brilho das coroas e o orvalho das madrugadas frias. É o retrato de um Deus que, em sua justiça, permite a queda, não para destruir, mas para restaurar. O rei seria humilhado diante de toda a terra, mas também encontraria algo que jamais poderia ser conquistado com exércitos: a humildade diante do Altíssimo. E foi nesse contraste entre glória e miséria que começou o capítulo mais misterioso da vida do rei da Babilônia. Um episódio que transformaria sua loucura em testemunho e sua queda em adoração. Antes de continuar, quero te convidar a comentar de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos ver até onde essa mensagem está chegando. No tempo de Nabucodonosor, o mundo antigo olhava para a Babilônia como o centro da terra. Erguida às margens do rio Eufrates, cercada por muralhas tão espessas que carruagens corriam lado a lado sobre elas, a cidade parecia uma fortaleza feita para durar eternamente. Era o símbolo máximo da civilização humana, o orgulho das nações, a capital do ouro, das conquistas e dos deuses pagãos. Nabucodonosor II reinou entre 605 e 562 a.C., e seu império se estendia desde o Egito até o Golfo Pérsico. Ele não apenas herdou o trono de seu pai Nabopolassar, mas expandiu Babilônia até transformá-la em um colosso de poder e cultura. Em seus dias, o comércio florescia, as artes prosperavam e as ciências da época eram estudadas com devoção quase religiosa. O Zigurate de Etemenanque, provável inspiração para a antiga Torre de Babel, dominava o horizonte, como se a humanidade tentasse mais uma vez tocar o céu. Mas por trás do brilho das pedras e da riqueza, havia algo sombrio. A religião babilônica era marcada por um panteão de deuses sedentos por sacrifícios e rituais complexos. Nabucodonosor cresceu cercado por templos, astrologia e magos que afirmavam controlar o destino através das estrelas. Era uma cultura fascinada pelo poder e obcecada por sinais do céu, mas cega para o verdadeiro Deus que sustentava tudo o que possuíam. Enquanto isso, o povo de Judá chorava o exílio. Jerusalém havia sido saqueada, o templo destruído e os vasos sagrados,
outrora usados na adoração ao Deus de Israel, agora enfeitavam os salões de um palácio pagão. Era o triunfo aparente de um rei sobre o sagrado, o momento em que o profano parecia vencer o eterno. Mas Deus ainda escrevia a história. Curiosamente, foi nesse ambiente que um jovem chamado Daniel se destacou. Capturado entre os exilados de Judá, ele foi colocado a serviço direto do rei, interpretando sonhos e revelando segredos que nenhum sábio babilônico ousava decifrar. Sua presença silenciosa no meio do império era a lembrança viva de que, mesmo em meio à glória humana, o trono do céu jamais esteve vazio. A Babilônia de Nabucodonosor parecia invencível, e talvez fosse aos olhos dos homens. Mas os reinos mais fortes sempre caem quando enfrentam o único poder que não pode ser conquistado, o da vontade de Deus. Antes de ser o governante mais temido da terra, Nabucodonosor foi apenas o filho de um general vitorioso. Seu pai, Nabopolassar, fora o responsável por libertar a Babilônia do domínio assírio e estabelecer o chamado Império Neobabilônico. Desde cedo, o jovem príncipe cresceu entre planos militares, estratégias de conquista e uma educação voltada para o poder. O destino parecia traçado: continuar a obra do pai e ampliar as fronteiras até onde o sol alcançasse. O nome Nabucodonosor, em acadiano Nabucodonosor, significa Nebo, protege a coroa. Nebo era o deus da sabedoria e da escrita, patrono dos escribas e das revelações. Curiosamente, o nome do rei já refletia uma promessa de glória e um anseio por eternidade, mas também uma ironia divina. O homem que carregava o nome de um deus babilônico seria mais tarde usado pelo verdadeiro Deus para cumprir propósitos muito maiores do que ele imaginava. Desde jovem, Nabucodonosor mostrou uma mente brilhante e um espírito incansável. Era disciplinado, detalhista e, segundo alguns registros históricos, profundamente interessado por arquitetura e engenharia. A grandeza de Babilônia não nasceu apenas da ambição, mas da sua obsessão por perfeição. Ele supervisionava construções, planejava muralhas e sonhava com uma cidade que fosse espelho do céu, uma nova Babel erguida pela força humana. Mas há um detalhe pouco comentado. A ascensão de Nabucodonosor foi marcada por um episódio militar decisivo. Antes mesmo de subir oficialmente ao trono, ele comandou o exército babilônico contra o Egito e venceu na famosa Batalha de Carquemis, em 605 a.C. Essa vitória não só consolidou o poder da Babilônia, mas também selou o destino de Judá. A partir desse momento, Jerusalém passou a viver sob a sombra do império que dominaria o mundo, e seria o palco da humilhação de reis, profetas e nações. Por trás da glória havia um propósito oculto. Nabucodonosor não sabia, mas o próprio Deus o havia escolhido como instrumento de juízo contra o povo de Israel. O profeta Jeremias já o chamava de servo do Senhor, ainda que ele não conhecesse o Deus que o usava. Assim, o rei que acreditava estar conquistando pelo poder do braço era, na verdade, parte de um plano celestial para corrigir uma nação inteira. O chamado de Nabucodonosor não foi para a fé, foi para o poder. Mas como todo chamado divino, ele acabaria levando o rei a um encontro inevitável com o próprio Deus, onde o ouro de Babilônia se mostraria pequeno diante da glória do céu. Se esse conteúdo está tocando seu coração, você pode apoiar esse projeto doando qualquer valor, clicando no botão Valeu Demais. Seu apoio me ajuda a continuar contando essas histórias com dedicação. Quando Nabucodonosor assumiu o trono, parecia que nada poderia detê-lo. Seu império crescia como um colosso, sua fama ecoava por todas as nações e sua palavra era lei. Mas, no coração daquele rei invencível, começava uma guerra silenciosa, não contra exércitos, mas contra o próprio Deus. Foi uma batalha de orgulho e revelação, travada não com espadas, mas com sonhos.
O primeiro sinal desse conflito surgiu numa noite que mudaria o curso da história. Nabucodonosor sonhou com uma estátua gigantesca, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e os pés de ferro e barro. Nenhum sábio da Babilônia pôde revelar o significado. A perturbação do rei foi tamanha que ele mandou matar todos os magos e adivinhos, até que um jovem hebreu chamado Daniel foi trazido à sua presença. Pela revelação divina, Daniel explicou: a estátua representava os impérios que se sucederiam na terra, e a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Mas o sonho também dizia que, após ele, outros reinos viriam, e que o domínio humano seria substituído por um reino eterno, estabelecido por Deus. A mensagem era clara: a glória de Nabucodonosor era temporária. No entanto, o rei, em vez de se humilhar, decidiu desafiar o próprio céu. Se Deus havia mostrado uma estátua com cabeça de ouro e corpo de outros metais, Nabucodonosor ergueu uma estátua inteira de ouro, como se dissesse: meu reino não passará. Era a tentativa humana de eternizar o que Deus havia declarado transitório. Essa estátua, erguida na planície de Dura, tornou-se símbolo do orgulho real. E foi ali que o rei exigiu que todos, sem exceção, se curvassem diante da imagem. Quem recusasse seria lançado na fornalha ardente. Foi nesse momento que 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se levantaram contra a ordem do rei. Eles não dobraram os joelhos diante do ouro, e Nabucodonosor viu pela primeira vez que havia um poder acima do seu. Mesmo ao ordenar a morte dos jovens, ele testemunhou algo inexplicável: um quarto homem andando no meio do fogo. Aquela cena deveria ter sido suficiente para quebrar o orgulho do rei, mas não foi. Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus, mas apenas por um momento. Seu coração ainda estava dividido entre o temor e a vaidade. A verdadeira batalha dentro dele continuava, crescendo como uma chama silenciosa que logo o consumiria por completo. Depois da fornalha e das visões proféticas, parecia que Nabucodonosor havia aprendido a lição. Mas o orgulho é uma raiz que não se arranca facilmente. O rei continuou expandindo seus palácios, multiplicando jardins e erguendo monumentos à sua própria glória. Ele falava de si mesmo com reverência, como se fosse um deus entre os homens. Até que, certa noite, um novo sonho o perturbou mais do que todos os anteriores. Ele viu uma grande árvore que alcançava o céu, dando sombra e alimento a toda criatura da terra. Mas, de repente, uma voz celestial ordenava que a árvore fosse cortada e deixada apenas com o tronco e as raízes. Em seguida, a sentença mais estranha: o coração do homem seria mudado e ele viveria como os animais, até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Nenhum sábio pôde interpretar o sonho. Apenas Daniel, novamente chamado à presença do rei. Com o rosto abatido, Daniel explicou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor. Deus o havia engrandecido, mas se ele não se arrependesse de sua soberba, perderia a razão e seria lançado entre as feras do campo. O profeta o aconselhou a praticar a justiça e ajudar os pobres, para que sua prosperidade fosse prolongada. A advertência era clara, mas o rei achou que o tempo estava ao seu favor. 12 meses se passaram, um ano de silêncio divino que apenas alimentou sua autoconfiança. Então, em um dia de esplendor, Nabucodonosor caminhava sobre os terraços de seu palácio. Diante dele se estendia Babilônia, muralhas douradas, templos majestosos, jardins suspensos flutuando sobre o deserto. O rei olhou para tudo aquilo e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o poder da minha força e para a glória da minha majestade? Mal as palavras haviam saído de sua boca, uma voz vinda do céu ecoou com força: a ti se declara, ó rei Nabucodonosor, o reino passou de ti. Naquele instante, o mais poderoso dos homens ouviu o decreto do Deus que governa sobre todos.
A mente que um dia arquitetou cidades se dissolveu em confusão. O rei que mandava multidões ajoelharem-se agora cambaleava, desorientado como uma sombra de si mesmo. O que muitos ignoram é que naquele momento o julgamento divino não foi apenas sobre um homem, foi uma lição eterna sobre o limite do poder humano diante da majestade de Deus. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Logo após a voz do céu ecoar sobre os terraços de Babilônia, algo inexplicável aconteceu. A mente de Nabucodonosor se rompeu como um vaso rachado. Sua razão se desfez em fragmentos invisíveis, e o homem que comandava impérios tornou-se incapaz até de compreender o próprio nome. Guardas, servos e nobres o viram cambalear, os olhos perdidos, a fala desconexa, e em poucos dias o grande rei desapareceu dos salões do trono. Expulso do convívio humano, Nabucodonosor passou a viver entre os campos. Alimentava-se da relva, dormia ao relento e deixava que o orvalho da madrugada o cobrisse todas as manhãs. Seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de ave. Era o retrato vivo da degradação humana, a imagem literal do que acontece quando o orgulho se torna senhor do coração. O império, surpreendentemente, não caiu. É provável que um conselho de regentes tenha governado em silêncio, preservando o trono até que o rei recuperasse a sanidade. Os registros babilônicos apresentam um hiato nesse período, um intervalo de ausência misteriosa, como se a própria história tivesse sido instruída a guardar segredo sobre a loucura do monarca. Deus, contudo, não escondia o propósito: humilhar o homem mais poderoso do mundo para revelar quem realmente reinava sobre ele. Durante 7 tempos, expressão que simboliza um ciclo completo determinado por Deus, Nabucodonosor viveu no limite entre o humano e o animal. É possível que, em breves momentos de lucidez, ele tenha percebido a tragédia de sua condição. O rei que um dia edificara os jardins suspensos, agora rastejava entre as ervas do campo. Aquele que dava ordens aos homens mais sábios da terra, agora obedecia apenas aos instintos mais primitivos. Mas foi nesse abismo que uma revelação começou a nascer. A natureza que o cercava, o vento, o orvalho, a relva, tornava-se um espelho de algo maior. Tudo seguia obediente a um ritmo divino que o homem jamais poderia controlar. Ali, no silêncio do campo, a criatura que quis ser Deus começava a lembrar que era apenas pó. Deus não o havia destruído, apenas o despira da glória para revelar-lhe o essencial. A razão humana só encontra sentido quando se inclina diante do Criador. Os campos se tornaram o novo palácio de Nabucodonosor. Nenhum som de trombetas, nenhum cortejo real, apenas o farfalhar da relva sob seus pés e o vento que murmurava entre as árvores. O homem que um dia fora saudado como o rei dos reis, agora caminhava curvado, coberto de sujeira e orvalho, com o olhar vazio e o coração despedaçado. Sua mente era um labirinto de vozes confusas, lembranças partidas e ecos de um trono que já não existia. A Bíblia descreve o que aconteceu, mas não narra a dor do processo. Imagine o peso psicológico de um rei consciente de que algo terrível lhe acontecera, mas incapaz de compreender ou se comunicar. Em certos momentos, talvez ele recordasse lampejos de lucidez, rostos de servos, o brilho dos jardins suspensos, o eco de Daniel interpretando seus sonhos. Mas logo tudo se dissolvia e o mundo voltava a ser um turbilhão de sons sem sentido. Era uma prisão invisível, o corpo livre nos campos, mas a mente aprisionada na loucura. Por trás da punição havia um propósito. Deus não o abandonara. Estava esculpindo em silêncio um novo coração dentro do rei. Para que Nabucodonosor compreendesse o valor da humildade, era preciso sentir o peso do próprio vazio. Ele que governara multidões,
agora não tinha ninguém. O trono de ouro fora substituído por pedras frias e os banquetes por folhas amargas. Cada amanhecer era uma lembrança de que toda a glória humana é pó e que a sanidade é um dom tão divino quanto a vida. Alguns estudiosos acreditam que, nesse período, o rei experimentou um tipo de consciência espiritual entre a loucura, um despertar lento, doloroso, em que ele começou a reconhecer a presença de algo maior ao redor. Talvez tenha percebido que, mesmo em sua insanidade, o sol continuava a nascer, os pássaros continuavam a cantar e a natureza seguia obediente à vontade de um Criador invisível. Essa percepção foi o início de sua cura. Porque o verdadeiro sofrimento de Nabucodonosor não foi perder o trono, foi enxergar-se sem as coroas, sem as muralhas e sem os títulos, e perceber que, sem Deus, ele era apenas um homem frágil, tentando sustentar o próprio universo com as mãos vazias. Ninguém sabe o que se passou na mente de Nabucodonosor no momento exato em que tudo mudou. Mas a Bíblia descreve um gesto simples e poderoso. Levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Depois de anos vivendo como fera, aquele rei finalmente fez o movimento que o orgulho jamais permitira. Olhou para cima. Durante todo o período de sua loucura, Nabucodonosor havia olhado apenas para baixo, para o chão, para a terra, para a relva que comia. Sua visão estava confinada ao mundo físico, à poeira do próprio ego. Mas, naquele instante, o olhar se elevou. Foi o reconhecimento silencioso de que existia algo, ou melhor, alguém, acima de si mesmo. E foi o suficiente para que o milagre acontecesse. A razão lhe voltou, mas com ela veio algo novo, consciência. Aquele que outrora dizia, minha força, minha glória, meu império, agora confessava que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. As palavras do rei, registradas em Daniel 4, não soam como de um soberano restaurado, mas de um adorador quebrantado. Ele exaltou o Deus que o havia humilhado, e isso é o sinal mais puro de arrependimento. Reconhecer que até a dor foi graça. É provável que sua restauração não tenha sido imediata. O corpo precisava se recuperar, a corte precisava compreender o que acontecera e a confiança ser reconquistada. Mas o mais importante já havia sido restaurado: o coração. O homem que um dia construiu uma estátua de ouro para imortalizar o próprio nome, agora erguia sua voz para glorificar o nome acima de todo nome. O império voltou às suas mãos, mas ele já não era o mesmo. As palavras que antes serviam para exaltar Babilônia, agora exaltavam o Deus de Israel. O rei compreendeu que sua loucura não fora castigo, mas caminho de revelação. Foi ali, entre a humilhação e o perdão, que Nabucodonosor descobriu a essência da verdadeira realeza: servir ao Rei dos Reis. Aquele que havia sido reduzido à poeira, levantou-se com o brilho de quem viu o invisível. Não por força, nem por glória, mas por graça. E quando a razão voltou, junto dela veio a sabedoria. Toda mente que se curva diante de Deus é mais livre do que todos os reis da terra. Após a restauração, Nabucodonosor voltou ao trono de Babilônia. Mas algo fundamental havia mudado. O mesmo homem que antes se gabava de seu poder, agora falava com humildade e reverência. O império ainda resplandecia, os jardins continuavam florindo, as muralhas mantinham sua imponência. Mas o centro de tudo já não era mais o rei, era o Deus que ele havia aprendido a temer. A confissão de Nabucodonosor, registrada no livro de Daniel, é uma das declarações mais belas e inesperadas das Escrituras. Ele diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Nenhum outro monarca estrangeiro do Antigo Testamento deixou uma confissão de fé tão direta, tão humana e tão quebrantada. Era como se o rei dissesse ao mundo: o verdadeiro poder não está nas muralhas, mas na rendição.
Alguns estudiosos acreditam que, após esse episódio, Nabucodonosor viveu seus últimos anos em paz, longe das guerras e das exibições de grandeza. Sua corte passou a respeitá-lo ainda mais, não apenas como governante, mas como testemunha de um milagre. Outros sugerem que ele deixou instruções para que Babilônia preservasse a memória do Deus de Daniel. O fato é que, a partir desse momento, o império nunca mais seria o mesmo. Aquela experiência pessoal marcou profundamente a história babilônica. O rei, que havia sido símbolo da soberba humana, tornou-se exemplo de arrependimento. E a mensagem atravessou os séculos. Nenhum trono é tão alto que Deus não possa rebaixar, e nenhum coração é tão endurecido que ele não possa restaurar. O fim de Nabucodonosor não é descrito com detalhes na Bíblia, mas o silêncio das Escrituras parece intencional, como se Deus quisesse deixar em aberto o eco de sua redenção. Ele desaparece da narrativa sem ruído, sem rebeldia, sem glória humana. Seu último registro é um hino de louvor, e talvez esse seja o maior legado que alguém pode deixar. Ser lembrado não pelas obras que construiu, mas pela transformação que viveu. Nabucodonosor começou sua jornada tentando tocar o céu com pedras e ouro. Terminou-a tocando o coração de Deus com arrependimento, e a história de Nabucodonosor é uma das narrativas mais impressionantes sobre a fragilidade humana diante da grandeza divina. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar: poder, glória, riquezas, sabedoria e fama, mas precisou perder a razão para descobrir o que realmente importa. Sua queda não foi apenas o castigo de um rei orgulhoso, foi o espelho da condição humana. Todos nós, em algum momento, erguemos nossos próprios impérios, feitos de vaidade, ambição ou autossuficiência, até que Deus, em sua misericórdia, nos mostra que nenhum trono é seguro quando o coração se esquece do céu. O orgulho de Nabucodonosor o cegou para o propósito que Deus havia lhe dado. Ele acreditava que Babilônia era a extensão do seu poder, quando na verdade era apenas um cenário onde o Altíssimo manifestaria sua soberania. E é exatamente aí que mora a lição espiritual. Deus não divide sua glória com ninguém, porque sabe que o homem não suporta o peso dela. O orgulho destrói em silêncio, e a queda é apenas o eco do que já se desfez por dentro. Mas a grandeza de Deus não está apenas em disciplinar, está em restaurar. Quando Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, Deus não apenas devolveu sua mente, mas devolveu-lhe um novo coração. Aquele gesto simples foi a rendição de um rei, o reconhecimento de um homem que finalmente entendeu que toda coroa é empréstimo e toda glória pertence apenas a Deus. Essa história revela que a graça é mais poderosa que a queda, porque mesmo quando Deus nos permite descer ao pó, é ali que Ele nos encontra para levantar. A humilhação de Nabucodonosor se transformou em testemunho. Sua insanidade virou sabedoria, sua perda em legado. E assim, a história que começou com arrogância termina com adoração. No fim, o rei da Babilônia descobriu a verdade que transforma qualquer vida. Não há poder maior do que o de um coração quebrantado, pois o homem que se curva diante de Deus jamais será dominado por nada na terra. E essa é a mensagem que atravessa os séculos. Um chamado silencioso a todos os que ainda tentam ser donos do próprio destino. Levante os olhos ao céu, porque é lá que a razão volta, o orgulho cai e a vida começa de novo. Se você gostou dessas curiosidades e descobertas sobre Nabucodonosor, prepare-se. Ainda há muitos segredos escondidos nas páginas da Bíblia que poucos conhecem. Curta este vídeo, compartilhe com quem ama histórias cheias de fé e mistério e inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações surpreendentes sobre os grandes personagens bíblicos. Juntos, vamos descobrir os detalhes que a Bíblia guarda para quem busca entender mais fundo.